Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Conversas de Café. Esta semana estaremos à conversa com o Filipe Furtado, o presidente da secção de jornalismo da Associação Académica de Coimbra. Olá Filipe, como é que estás? Tudo bem? Olha, antes de mais, Conversas de Café, como é que bebes o teu café? O meu café, de várias formas, mas normalmente é uma chávena logo de manhã. Cafeteira tradicional em casa. Como és dos Açores, pensei que fosses mais pelo chá. Também, mas o café tem de poder matinal que o chá não tem. Não é? Pois, acredito que sim. Diz-me uma coisa, assumiste a presidência da secção de jornalismo em novembro, não é? Por causa da demissão do presidente, na altura eras o vice. Como é que foste parar o teu percurso na Cabra? Como é que começou? Como é que foste lá parar? Acho que foi um percurso bastante simples. Acho que começou... Eu cheguei em Coimbra em 2010, quando vim estudar jornalismo, e acho que logo na segunda semana de estadia em Coimbra comecei a aparecer nos plenários do jornal A Cabra, a ver como é que as coisas funcionavam, perceber o que era isto de escrever e queria aprender, e portanto foi sempre assim o processo. Estive na secção todo o ano como redator online, no ano a seguir tornei-me editor de Ciência e Tecnologia. O ano passado estava na direção da revista Via Latina e tem sido assim sempre este percurso. E por que não a televisão ou a rádio? Eu quando comecei a estudar jornalismo, aliás, quando comecei a estudar comunicação social na Universidade dos Açores, e saí do secundário, eu gostava muito do conceito da televisão, certos programas como, por exemplo, o curto-circuito, aquele ambiente muito descontraído, e sempre fascinou muito, eu gostava muito daquele mundo. Mas quando cheguei à universidade e comecei a perceber o que era o jornalismo e ter que fazer preparação, achei que se calhar esse lado, por muito interessante que fosse, naquela altura não me puxava tanto, e então achei que a imprensa era onde me sentia melhor. A rádio também gostava, só que era uma questão de se calhar de prioridades. Como estava no jornal, não tinha a minha passagem, tive uma passagem na RUC no curso da técnica, mas curta, porque a técnica não era bem a minha área. Tentei explorar essa parte, mas depois no ano a seguir não tinha tempo enquanto editor, portanto depois não diversifiquei muito, embora goste bastante de rádio e da área da programação. Só que depois são só opções, eu optei por continuar ligado e não tinha tempo. Preferiste a parte da imprensa? Sim. Pela parte da imprensa também tiveste um bocado na Via Latina, não foi? Sim. Agora estás com mais responsabilidade na Cabra. Diz-me uma coisa, o que é que define a Cabra neste momento? Se calhar a pergunta poderia ser feita, ou a resposta seria feita num âmbito mais geral, quer dizer, a secção de jornalismo engloba tanto a revista Via Latina, que é uma revista com 125 anos, e o jornal, que tem 23 anos, mas uma história de uma secção que tem 30. Acho que o jornal A Cabra, no seu significado, se calhar para mim, quando foi chegar, era uma descoberta. Eu acho que o jornal A Cabra e o trabalho na secção foi de uma aprendizagem muito grande com os colegas mais velhos. Tudo, saber, conhecer a cidade, conhecer o que é que se passa à nossa volta, mesmo as questões práticas do jornalismo, aprender como é que se faz isso, como é que se faz uma entrevista, como é que se trabalha uma reportagem. E acho que no fundo funcionava uma escola, era o convívio também, mas acima de tudo uma escola daquilo que muitas vezes não temos no curso, na parte teórica, mesmo na parte prática depois que não existe, e que ali nós tínhamos com colegas mais velhos que nos passavam o testemunho, no fundo, porque era sempre um colega mais velho que nos explicava: olha, deves fazer assim, não deves fazer dessa forma, ou faz assim que é bem, toma atenção a isto. E acho que é um bocado esta aprendizagem que se faz, e que se calhar um pouco como em todas as secções, mas eu senti assim no jornal A Cabra, porque foi no sítio onde iniciei a prática jornalística universitária, e acho que é sempre num âmbito muito de aprendizagem. Como presidente da secção tens também a questão da Via Latina, não é? A Via Latina, como é que está neste momento? Neste momento, acho que temos um problema geral de secção. Falta de recursos humanos. Sim, acho que é um problema geral das secções da associação académica.
Embora, claro, numa secção em que se dedica a práticas jornalísticas, essa falta de pessoas se nota, porque obviamente os conteúdos não serão tantos, se calhar muitas vezes não serão com a qualidade ou com o trabalho final que se pretenderia. E acho que essencialmente esse é o problema, porque desde que eu entrei como redator, houve sempre uma perda lenta, e isto é parte dado ao processo de Bolonha, que alterou a forma como as pessoas vinham para a universidade. Em vez de passarem 5 anos, passaram a estar 3, mas é também em grande parte que eu acho um largo desinteresse das pessoas, porque ninguém é obrigado a vir para o Jornal A Cabra ou para a revista Via Latina, mas há outras opções, e o facto é que a maioria dos estudantes não... até querendo-se mais abrangente, não ser só na área do jornalismo, mas os estudantes não se envolvem em projetos, em nada. E, portanto, a secção de jornalismo, que com outras secções que resulta de trabalho voluntário, sai prejudicada, e tem sido assim ao longo dos anos, e neste momento é um grave problema, porque não há pessoas suficientes, há algumas pessoas a tentarem assegurar alguma produção, agora principalmente no online, até se retomar, voltar outra vez ao papel e manter tudo na sua estrutura normal. O facto é que é muito difícil tanto manter uma revista como um jornal, na sua verdadeira acessão do termo, com falta de pessoas que temos, porque com 5 pessoas ou 3 pessoas como redatores e uma pessoa ou 2 na direção do jornal, acaba por ser difícil gerir tudo ao mesmo tempo. Também, que é, e como eu há pouco já tinha referido, tu assumiste a presidência da secção em novembro, suponho que terás alguns objetivos, ou parte desse princípio, ou quererás manter a continuidade, que novidades é que vão haver, o que é que nos podes dizer sobre isso? Para já, acho que o normal de uma direção, e o possível é só garantir que, neste caso, a direção do jornal e da revista, que tenha o seu funcionamento o mais livre possível. Que obviamente é o problema que já falamos da falta de pessoas. Neste momento é continuarmos, acho que o trabalho tem que ser, é assegurar a parte, que são as partes burocráticas normais, e é fazer o esforço. Agora temos secção, é mais até direção de jornal, que é o curso, temos o ateliê de jornalismo, agora começa este mês, ainda este mês, convidamos sempre jornalistas, antigos colegas que passaram pela Cabra e que hoje em dia são jornalistas no Público, na Antena 1, em vários sítios, para tentar passar um pouco da experiência fora das aulas. E acho que em geral é isto, é tentar continuar a manter a secção, embora as dificuldades, mas a ideia é que a secção exista, porque depois da secção existir, para as pessoas poderem concentrar no jornal e na revista. Mas agora, obviamente, estamos sempre dependentes das pessoas que chegam, e isso não se faz se não... Então, um pouco dos recursos e dos apoios que a Associação Académica dá às secções? Sim, os apoios. Eu acho que a situação económica não é boa para qualquer uma das secções, mas acho que neste momento, mais do que uma condição económica, é mesmo uma condição de participação, porque a condição económica não seria aflitiva neste momento. O que é aflitiva é o facto desde que estou e que acabei a licenciatura em jornalismo, ter visto de ano para ano a participação ser menor, e os esforços para ir até o curso, ir até o discurso e convidar pessoas de outras áreas a participarem, a aparecerem, e as pessoas não têm interesse, e não há muito que se possa, não podemos obrigar as pessoas a aparecerem, as pessoas deviam aparecer por vontade. E acho que aqui só uma coisa que gostaria de dizer, que acho que é fundamental e que percebi, é que no problema em concreto da secção de jornalismo, que é, as secções funcionam no sentido de voluntariado, as pessoas dão porque acham que podem aprender alguma coisa e acham que estão a fazer algo importante. Foi o que eu senti quando assinava reportagens, e o que eu sinto é que se as secções, ou a secção de jornalismo, o trabalho feito equivalesse a créditos, as secções estariam cheias. Como não equivalem a créditos, ninguém se envolve, porque isso exige sacrifício pessoal e tempo pessoal, que infelizmente uma comunidade universitária deveria estar preparada para isso e não faz, na sua grande maioria, 80% não faz. Diz-me outra coisa, as pessoas que trabalham contigo definem-te como divertido, responsável, super acessível, acho que é muito fácil trabalhar contigo, sabes pensar, sabes fazer críticas construtivas ao trabalho das outras pessoas, e orgulho de que sejas descrito assim, ou achas que é graça por seres presidente? Pá, acho que eu acho que não sei. Eu acho que a característica
que pelo menos sempre tivesse noção, e isso é sempre muito importante quando trabalhamos numa secção, que é ter noção de se o nosso trabalho, porque é um trabalho de equipa, e convém às vezes termos noção se o nosso trabalho é... nós gostamos que o nosso trabalho é apreciado, mas às vezes coisas correm bem, mas quando a gente diz, olha, gostei disto ou fizeste bem, eu acho que acima de tudo sempre mantive uma atitude muito ponderada e sempre muito calma, e se calhar é bom, portanto nunca tive muitos problemas, porque quer as coisas estivessem a correr bem ou mal, eu acho que tinha sempre a postura moderada e de estar mais ou menos presente, e o que é que se passa, e vamos falar sobre isso. Acho que se calhar é melhor o elogio, mas sim, assim de tudo, acho que a questão, portanto, essas pessoas foi tido a oportunidade de passar, por exemplo, lembro-me o meu ano de editor que marcou, porque depois de passar a redator, acaba por ser uma espécie de família, o trabalho que se faz, porque percebemos que estamos a trabalhar todos para o mesmo, e fazer um jornal saía de 15 em 15 dias, e às vezes mesmo com algumas frustrações, quando o jornal chegava e me levantava às 6 da manhã para distribuir o jornal, olhava e sentia, agora sinto-me bem porque está aqui o resultado, e acho que acima de tudo foi o prazer e a oportunidade de aprender com essas pessoas, porque sozinho, quer dizer, não se aprendia nada. Sim, eu acho que o facto de ter vindo para a secção de jornalismo, para o jornal A Cabra e para a Via Latina, fez uma mudança muito grande. Eu acho que se não tivesse vindo para Coimbra e não tivesse passado pela secção, o meu percurso académico e mesmo como pessoa teria sido muito pobre, porque permitiu-me abrir horizontes e prestar atenção a coisas que se calhar antes passavam ao lado, e o facto de estar na secção com outras pessoas permitiu-me prestar atenção a certas coisas. Ensinar-te aquilo que a faculdade não, obviamente, não Sim, acho que a faculdade é uma coisa muito importante e é uma forma de abrir portas. Como o professor uma vez me disse, na faculdade nós deveríamos ser esponjas e chegar e absorver. Só que na universidade faz-se um pequeno trabalho, e que se as pessoas não usam a universidade como uma forma de abrir os seus horizontes, ficam sempre limitados. E assim é que a secção, assim como a universidade também, mas a secção foi muito importante também na questão cultural. Eu acho que tornei-me muito mais preocupado, não só com a questão noticiosa, que era o nosso trabalho, mas estar atento ao que se passa. E na cidade, que eu sinto que conheço muito melhor a cidade de Coimbra, porque trabalhava num jornal, do que a maioria dos colegas que fazem o normal percurso de chegam cá na segunda-feira e na sexta-feira se vão embora, e depois perguntávamos, sabes onde é que isso fica, ou vai acontecer uma peça, ou vai acontecer isto, claro. Isso é o quê? E não sabem. Ainda bem que falas na questão de vires para Coimbra e o facto de estás em Coimbra aqui há algum tempo, porque tu és de Ponta Delgada, não é? Acho que as pessoas já repararam pelo teu sotaque que és dos Açores. Eu parto do princípio que tens saudades de casa, e como é que tu geres isso? Porque tu não podes apanhar um autocarro e ir ter com a família. Como é que geres isso? Obviamente deves sentir falta do ambiente lá, que é completamente diferente. Eu acho que é o seguinte, eu acho que a Ponta Delgada e Coimbra têm algumas semelhanças e algumas diferenças, que ao sábado à noite há muito mais movimento em Ponta Delgada que em Coimbra, o que pode ser visto como uma coisa boa ou uma coisa má. A Coimbra é uma cidade não muito grande, o que de certa forma aproxima o ambiente em casa, porque é tudo muito familiar, e o que não falta são colegas da Universidade dos Açores que acabam o curso de medicina aqui, ou que, portanto, é muito familiar, vejo mesmo as pessoas que às vezes vejo em casa. Acho que acima de tudo tem a ver com um grau de oportunidades, porque apesar da qualidade de vida nos Açores ser excelente e ser o local da minha cidade natal e a minha família, que faz sempre falta, eu acho que por um lado também nos ajuda a preparar, e que acho que é uma coisa que falta à maioria dos estudantes que têm residência no continente, que é o ir em casa muitas vezes, que não é mau, é bom, mas que também é desfavorável à prática de atividades nas secções, porque o ir a casa é quase um rito, que é importante, mas as pessoas às vezes não são capazes de abdicar disso para fazer mais nada. E indo a casa 3 vezes no ano, quer dizer, tenho muito mais tempo, e tenho a noção que também preciso ocupar esse tempo com outras coisas, porque ao fim de semana continuo cá. Portanto, se toda a gente se vai embora, continuo em Coimbra e tenho que arranjar que fazer e alguma coisa interessante. Já tens uma licenciatura em jornalismo, não é? E decidiste estudar música. Sim. Porque tens essa paixão pela música. Sim. E se calhar por isso é que decidiste, não é? Porque é que quiseste estudar música? Por causa dessa paixão que tens? Sim, era uma coisa. Eu se calhar tinha um. E desculpa-me, quererás ter isso no teu futuro também? Parte da música, trabalhar com música? Sim. Aliás, agora estou-me só a dedicar à música e, portanto, o objetivo seria esse. Porque o jornalismo, eu gostei muito do jornalismo e era uma coisa que eu gostava mesmo de fazer,
mas se calhar vinha um pouco com o raciocínio ainda muito instituído, que é de arranjar um ofício, de que as pessoas aprendem e que trabalham. E se calhar sentar a pensar logo de início que, não é, que a vida artística ou a música, neste caso específico, pode ser uma forma de viver, desde que se trabalhe para isso e que se estude o suficiente. E então decidi, quando acabei, já o ano passado já tinha começado a estudar música, mas decidi que quando acabasse o jornalismo era só isso que me dedicava, porque é uma questão tem que ser tudo ou nada. Portanto, achei que sim, embora o jornalismo continue a ter importância, só que o jornalismo também implica muito tempo e ter tempo para as duas coisas é difícil de arranjar. Eu ouvi dizer também que tu agora, por causa do estudo de música, começas a falar para as pessoas e a fazer a escala das notas, porque sei que já aprendeste, e então estás a falar com as pessoas e começas a fazer a escala das notas. É verdade, são exercícios que às vezes eu faço, acho que é o... Não tens medo de espantar as pessoas? Tenho, porque eu canto muito mal, mas eu, felizmente já consigo cantar umas notas às vezes acertadas. Sim, mas às vezes é o hábito, saímos das aulas e pensamos nos exercícios a fazer, por isso é normal, se calhar a minha maneira um bocado descontraída, às vezes estou a brincar e começo a fazer isso. Isso também demonstra a maneira divertida que tu tens de estar perante as coisas. Acho que sim. É isso. Pronto, Filipe, obrigado. Muito obrigado, Leo. Esta edição de Conversas de Café fica por aqui. Voltaremos para a semana com uma nova pessoa, nova história, nova entrevista. Passa no nosso Facebook, acompanha as nossas novidades também no nosso site www.tvaac.pt e, por fim, um agradecimento especial ao NB, ao bar da Associação Académica de Coimbra e à secção de jornalismo. Voltaremos para a semana. Esperamos por ti.